O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas que me deram renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel às coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai deste as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 17 de novembro. O texto de hoje nos leva a refletir e avaliar como anda a administração dos nossos dons e talentos. Vale lembrar que todos nós temos dons e talentos. Uns têm mais, outros têm menos, de acordo com a capacidade de cada um, diz Jesus. Mas todos, indistintamente, recebem de Deus bens para administrar. A diferença está na maneira como cada um administra estes bens preciosos. Uns multiplica os seus dons e talentos, partilhando-os com os demais. Outros enterram ou guardam no lenço sua preciosidade de moedas e elas se desvalorizam, isto é, perdem a razão de ser. Cabe a nós perguntarmos: estamos investindo nossos talentos ou estamos guardando-os? O objetivo desta parábola é convidar-nos a estar sempre preparados, pois a qualquer momento Deus virá e pedirá contas dos bens que Ele nos confiou. A vinda do Senhor não tem data marcada, mas é certo que Ele virá. E quando voltar, Ele vai querer saber de nós o que fizemos de bom com os nossos bens. Então, o que se deve fazer é investir os talentos e não guardá-los. Talentos investidos é talento multiplicado, semelhante ao dinheiro que é aplicado em investimentos financeiros. Por essa razão, Jesus usa essa comparação para falar da multiplicação dos dons e talentos.
multiplicamos nossos dons e talentos quando os colocamos a serviço dos irmãos. Quando mais ele é partilhado, colocado a serviço, mais se ele multiplica. Se escondemos nossos talentos, eles não servirão para nada, como fez o terceiro homem, que recebeu as 100 moedas e as guardou no lenço por medo do patrão. Assim, os personagens dessa parábola que receberam as 100 moedas tiveram comportamentos distintos na sua administração. Uns fizeram com que o dinheiro rendesse 10 vezes mais. Outros fez render 5 vezes mais. E estes receberam como recompensa a administração de 10 e 5 cidades, numa demonstração de que Deus nos concede conforme nós administramos os seus bens, isto é, nossos talentos. Quem multiplica seus dons, recebe-os de volta multiplicado. Quem nada faz, não pode esperar algo em troca e perde até o que tem. Foi o que aconteceu com o último. Esse, por medo de seu senhor, guardou as 100 moedas e as devolveu tal e qual as recebeu. Foi repreendido pelo patrão, que o chamou de servo mau, e acabou perdendo até mesmo as 100 moedas que tinha. Assim, o texto nos mostra que quem nada faz pelo próximo empobrece a sua própria vida, e quem faz o bem para o seu semelhante recebe o dobro. Dons nos são dados para serem geridos, partilhados, multiplicados. Se assim não fosse, não tem sentido as coisas e os dons que recebemos. Porém, para que haja uma boa administração, é preciso compromisso, perseverança, fé e fidelidade, como vimos na liturgia de hoje. A você, querido irmão, pedimos que sejamos sempre fiéis e prontos para dar a vida pelas coisas de Deus, se preciso for. Agindo assim, estaremos administrando bem os nossos dons e os nossos talentos. Querido irmão, bom dia e Deus abençoe você.